A mensagem concorda com a Bíblia. Há lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Este texto explica que as mensagens de qualquer profeta devem estar em harmonia com a lei de Deus e o testemunho de toda a Bíblia. Um profeta posterior não deve contradizer os anteriores. O Espírito Santo nunca contradiz o testemunho que antes deu, porque em Deus não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. As predições revelam-se verdadeiras. Como conhecemos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Jeremias, capítulo 28, versículo 9. Ainda que as predições possam compreender uma porção relativa pequena da mensagem profética, a sua exactidão deve ser demonstrada. A encarnação de Cristo é reconhecida. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Esta prova exige mais do que o simples reconhecimento de que Cristo viveu na terra. O verdadeiro profeta tem de confessar e estar de acordo com o ensino bíblico da encarnação de Cristo. Deve acreditar na sua divindade e pré-existência, no seu nascimento virginal, na sua verdadeira humanidade, na sua vida sem pecado, no seu sacrifício expiatório, na sua ressurreição e ascensão, no seu ministério intercessório e na sua segunda vinda. O profeta produz frutos bons ou maus. A profecia vem por intermédio de homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Podemos distinguir os falsos profetas pelos seus frutos. Não pode a árvore boa dar bons frutos, diz Jesus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16 e Mateus capítulo 7, versículo 18 ao 20. Este conselho é crucial para se avaliar a pretensão de um profeta. Fala em primeiro lugar da vida do profeta. Não quer dizer que o profeta tenha de ser absolutamente perfeito. A Escritura diz que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Mas a vida do profeta deve caracterizar-se pelo fruto do Espírito, não pelas obras da carne. Em segundo lugar, este princípio tem que ver com a influência do profeta sobre os outros. Que resultado se verificam na vida daqueles que aceitaram suas mensagens? Prepararam elas o povo de Deus para o serviço missionário e contribuem para a unificação da fé dos crentes. Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 16. Qualquer pessoa que diga possuir o dom profético deve estar sujeito a provas bíblicas. Se este homem ou mulher provar e estar à altura destas normas, poderemos ter a certeza de que o Espírito lhe deu realmente o dom de profecia. O Espírito de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O dom de profecia esteve ativo no ministério de Ellen White, um dos membros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela deu instruções inspiradas ao povo de Deus, vivendo durante o tempo do fim, o mundo da primeira metade do século XIX, quando Ellen White começou a transmitir as mensagens da parte de Deus. Era um mundo de homens. Como mulher, teve de submeter a sua vocação profética a um exame minucioso. Depois de passar as provas bíblicas, ela continuou a exercer o seu dom espiritual durante 70 anos. Desde 1844, quando tinha 17 anos, até 1915, ano da sua morte. Teve mais de 2.000 visões durante esse tempo. Viveu e trabalhou na América, na Europa e na Austrália, aconselhando
estabelecendo um novo trabalho, pregando e escrevendo. Ellen White nunca assumiu o título de profetisa, mas não objetava quando outros lhe atribuíam. Eis a sua explicação. No princípio da minha juventude, perguntaram-me várias vezes se eu era profetisa. Respondi sempre que era a mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm chamado de profetisa, mas nunca reclamei para mim esse título. Por que razão nunca disse que era profetisa? Porque nos tempos atuais, muitos que abertamente pretendem ser profetas são um opróbrio para a causa de Cristo, e porque a minha obra inclui mais do que aquilo que a palavra profeta significa, reclamar para mim a designação de profetisa foi coisa que nunca fiz. Se os outros me atribuem esse título, não discuto com eles, mas o meu trabalho tem abrangido tantas facetas que não posso chamar a mim mesma outra coisa que não seja uma mensageira. A aplicação das provas proféticas. De que modo corresponde o ministério de Ellen White às exigências das provas bíblicas para um profeta? Harmonia com a Bíblia. A sua abundante produção literária inclui dezenas de milhares de citações bíblicas, muitas vezes acompanhadas com minuciosas exposições. O exame cuidadoso tem revelado que os seus escritos são coerentes, exatos e totalmente concordantes com a Escritura. A exatidão das predições. Os escritos de Ellen White contêm um número relativamente pequeno de predições. Algumas estão agora a cumprir-se, outras aguardam ainda o seu cumprimento, mas aquelas que podem ser submetidas à prova têm-se cumprido com extraordinária exatidão. Seguem-se dois exemplos que revelam a profundidade do seu discernimento profético. O desenvolvimento do espiritismo moderno. Em 1850, quando o espiritismo, movimento que prega a comunicação com o mundo dos espíritos e com os mortos, começava a dar os primeiros passos. Ellen White identificou como um engano dos últimos dias e predisse o seu desenvolvimento. Embora naquela altura o movimento fosse declaradamente anticristão, ela predisse que esta hostilidade haveria de modificar-se e que ele se tornaria respeitável entre os cristãos. Desde então o espiritismo tem se espalhado pelo mundo inteiro, ganhando milhões de adeptos. A sua atitude anticristã modificou-se com efeito. Muitos dizem ser espíritos cristãos, afirmando que têm a verdadeira fé cristã e que os espíritos são os únicos crentes que utilizam os dons prometidos por Cristo, com os quais curam os doentes e que demonstram uma existência futura consciente e progressiva. Chegam mesmo a afirmar que o Espiritismo nos transmite o conhecimento de todos os grandes sistemas de religião. Ainda mais, nos dá um maior conhecimento da Bíblia cristã do que todos os comentários juntos. A Bíblia é um livro de Espiritismo. Estreita colaboração entre os protestantes e católicos romanos. Durante a vida de Ellen White existiu sempre um abismo entre protestantes e católicos romanos, que parecia excluir qualquer cooperação entre os dois grupos. O anticatolicismo era fervoroso entre os protestantes. Ela profetizou que grandes mudanças no seio do protestantismo haveriam de levar a um afastamento da fé e da reforma. Consequentemente, as diferenças entre os protestantes e católicos haveriam de reduzir-se, levando à transposição do abismo que se esperava um do outro. Depois da sua morte, temos assistido à instauração do movimento ecuménico, à fundação do Conselho Mundial das Igrejas, ao Concílio de Vaticano II da Igreja Católica e à nova atitude dos protestantes, ignorando e rejeitando até as ideias da reforma sobre a interpretação profética. Estas importantes mudanças têm derrubado as barreiras entre protestantes e católicos, levando-os uma vez mais maior cooperação. O reconhecimento da encarnação de Cristo. Ellen White escreveu extensivamente sobre a vida de Cristo.
o seu papel como Senhor e Salvador, o seu sacrifício expiatório na cruz e o seu atual ministério de intercessão dominam toda a obra literária da escritora. O livro O Desejo de Todas as Nações tem sido considerado um dos tratados mais espirituais sobre a vida de Cristo. Enquanto aos pés de Cristo, o seu livro mais divulgado tem conduzido milhões de pessoas a uma relação mais profunda com ele. As suas obras descrevem claramente Cristo como sendo completamente Deus e completamente homem. As suas equilibradas exposições concordam inteiramente com os pontos de vista bíblicos, evitando cuidadosamente salientar mais uma natureza do que a outra, um problema que tanto controvérsia tem suscitado ao longo da história do cristianismo. Todo o tema do ministério de Cristo é abordado por ela de um modo prático. Qualquer que seja o aspecto tratado, a sua primeira preocupação é levar o leitor a uma relação mais íntima com o Salvador. A influência do seu ministério passou mais de um século desde que Ellen White recebeu o dom profético. A sua igreja e a vida daqueles que atenderam aos seus conselhos revelam o impacto da sua vida em mensagem. Embora nunca tenha ocupado uma posição oficial, não tenha sido um ministro ordenado e nunca tenha recebido um salário da igreja até depois da morte do marido, a sua influência moldou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais do que qualquer outro fator, excepto a Bíblia. Ela foi a força motriz que fez estabelecer a obra de publicações da Igreja, escolas, a obra médico-missionária e o programa missionário mundial que tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma das mais vastas organizações missionárias protestantes do mais rápido crescimento. O material que escreveu abrange mais de 80 livros, 200 folhetos e panfletos e 4.600 artigos em periódicos. Sermões diários, testemunhos especiais e cartas compreendem outras 60.000 páginas de material manuscrito. O conjunto de assuntos abrangidos por este material é assombroso. Os seus conhecimentos específicos não se limitam apenas a alguns campos restritos. O Senhor deu-lhe conselho em matéria de saúde, educação, vida familiar, temperança, evangelismo, ministério das publicações, dieta apropriada, trabalho médico e muitas outras áreas. Talvez os seus escritos no campo da saúde sejam os mais extraordinários devido ao modo como os seus conceitos, alguns apresentados há mais de um século, têm sido confirmados pela ciência moderna. Os seus escritos centram-se em Jesus e exaltam os elevados valores morais e éticos da tradição judaico-cristã. Apesar de muitos desses escritos serem dirigidos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, grandes proporções têm sido apreciados por um conjunto mais vasto de leitores. O seu popular livro Aos Pés de Cristo foi traduzido em mais de 100 línguas e venderam-se dele mais de 15 milhões de exemplares. A sua obra mais vasta é bem aceite, a série O Conflito dos Séculos, em 5 volumes que proporciona o grande controvérsia entre Cristo e Satanás, desde a origem do pecado até a sua erradicação do universo. O impacto dos seus escritos sobre os indivíduos é profundo. Recentemente, o Instituto de Ministério da Igreja da Universidade Andrew fez um estudo comparando a atitude e a conduta cristã de adventistas que leem regularmente